E aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Baki, mas especificamente pra gente entrar num assunto aqui que é muito comentado, é muito conversado por muitas pessoas, por uma boa galera aí que vê Baki. E por sinal, no caso, a gente resolveu aqui que deveria falar disso, porque o que acontece, eu falo com a galera do Discord em si, e o que a gente tem de informação é que sim, Yujiro deveria ter um mangá sobre ele, um Baki Gaiden Yujiro, ou até mesmo um mangá sobre o Yujiro, a criatura mais forte da Terra, poderia ser esse o título do mangá dele. E se tivéssemos esse mangá seria bem interessante. Eu queria abordar algumas coisas, bater alguns papos com vocês sobre algumas paradazinhas aí que podem ser interessantes estar vindo, no caso, nessa história, como ela poderia ser e qual seria o teor dela, o tom dela. Então, antes de comentar sobre tudo, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance de nova temporada, entre outras coisas. Então, se você curta esse tipo de conteúdo, deixarei um cardzinho aqui em cima para poder você estar acessando. Você fala também que você pode estar se inscrevendo no canal, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Então, deixa de resenha, vamos pro prato, vamos falar sobre essa parada toda, que é, no caso, um possível mangá de Yujiro Hama. Como vocês bem sabem, o Yujiro Hama só teve algumas pinceladas do seu passado. A gente viu uma parte aí que mostrou a sua infância, ele nascendo, né? E até mesmo não foi mostrado muita coisa sobre isso na adaptação da Netflix, porque na adaptação da Netflix eles não seguiram como é no caso no mangá. No mangá tem um capítulo 14,5, né, de Baki Hama, que começa mostrando ali a infância, no nascimento de Yujiro. Era um capítulo especial que acaba se tornando canônico, onde nesse momento a gente vê que o Yujiro ele é bem captado, ele é ruim pra caramba, ele tortura muito a mãe e até mesmo a parteira, porque ele já chega comandando, ele chega com um ar de superioridade mesmo sendo uma criança, e a parteira acaba entendendo ali que ela teria que obedecê-lo, né, ter cuidado daquele ser que estava nascendo. É bem místico todo o nascimento de Yujiro. Mas o fato é que além disso a gente tem aí um pulo gigantesco, que depois a gente acaba vendo que Yujiro ele simplesmente está com 16 anos, ou melhor dizendo, tem outra partezinha que eu não falei aqui, mas tem uma partezinha que eu acho que o Yujiro tem uns 10, 13 anos que mostra ele assistindo TV, mas é muito simples. O fato é que o foco em si já é Yujiro com 16 anos lá no Vietnã e conhecendo a Diane Neal, né, a mãe de Jack. Então a gente tem um gap aí de Yujiro com 0 anos, né, recém-nascido ali, e indo diretamente para, no caso, o momento onde ele tem já sua adolescência iniciada e já tá batendo geral, o pau quebrando. Então esse momento aí seria bem interessante a gente ver o porquê e como ele foi alimentando essa vontade de querer estar em guerras e como ele tendeu a ir embora e ir para a guerra. Será que o pai dele era ausente? Será que o pai dele tentou impedi-lo ou não tentou impedi-lo? Será que ele brigava com o pai dele? Seria muito interessante a gente ver como seria a relação dele familiar, né? Será que o Yujiro teve uma relação familiar? Porque a gente sabe muito bem que até um certo momento quem cuidava dele era a mãe dele. A mãe dele ficou cuidando dele por um bom tempo. Até mesmo ficava preocupada quando ele passava mal, ficava chorando e tal. A gente vê que ele tem uma preocupação. Então ela gosta dele, por mais que ele meio que dava uma sensação a ela de terror quando ela estava com ele. Mas ainda assim, a gente tem esse gap aí, todo esse corte, esse cut aí, de informação que jamais foi contada. E ainda mais a gente tem outro corte que é dos 16 anos até os 19, até ele encontrar ali, no caso com a Emi Akezawa. É outro corte que acontece. Então a gente só tem pontos específicos, recém-nascido, um momento na TV ali, ele pequeno, criança, talvez 10 anos de idade, alguma coisa assim. Depois um outro momento que são 9 capítulos, eu acho, que é mostrando o Vietnã. Depois mais outro momento que é com os 19 anos de Yujiro, que é quando ele encontra a Emi Akezawa, e praticamente é uma noite só que mostra ali pra gente. Então são os 3 capítulos, 4 capítulos, não lembro muito bem. Então é praticamente nada sobre o Yujiro que a gente tem na obra. A gente tem pouquíssimas coisas. O que a gente tem na obra é só momentos do Yujiro que impactaram profundamente na obra no quesito criação de filho, né? O Jack Hama e o Baki. Fora isso, a gente não tem muita coisa sobre ele. E aí seria muito interessante que a gente tivesse um mangá dele para mostrar o passado dele, mostrar a história dele. Mas claro, seria um mangá gore, seria um mangá muito pesado e até mesmo com uma ótica um tanto quanto polêmica, porque a gente sabe muito bem
que o Yujiro, ele é o personagem mais sem escrúpulos, mais errado, mais odioso que você poderia encontrar em Baki, né? O cara estupa todo mundo, ele bate em todo mundo, tortura todo mundo, manga tudo de todo mundo, mata todo mundo que ele quiser, ele faz o que ele quiser e é bem cruel a forma como eles fazem as coisas. Então, por mais que tenha uma correlação de o forte poder fazer o que quer, porque é como se fosse o reino selvagem ali, ainda assim a gente teria um mangá onde a gente veria o vilão o tempo todo, né? Mas numa perspectiva do o que acontece, o que esse vilão pensa, o que esse vilão quer. Seria bem original, seria bem interessante ver o vilão como protagonista, chegando ao ponto de ver as atrocidades dele, do ângulo da mente dele e como ele vai ficando mais perverso a cada dia mais. Inclusive a gente podendo ter aí alguns toquinhos de sutilezas para amarrar os pontos, né, que ficam desconexos de Baki. Mas sim, seria bem cruel, isso poderia gerar polêmica, né, porque a gente poderia ter aí as pessoas hateando, já que é um personagem que ele comete atos atrozes, né, atos terríveis. Então se você coloca esse personagem como protagonista e dá a ele toda aquela liberdade para ele fazer maldade, fazer as coisas que ele faz, que ele gosta de fazer, que é estudo também, seria muito ruim ter esse mangá. Então a gente fica nesse meio termo, né? Dá pra ter uma história legal do Yujiro, mas se você for contar a história dele, recém-nascido, até pelo menos os seus 16 anos na guerra do Vietnã e outras guerras que ele passou até os 19, vamos dizer assim, você vai ter muita coisa feia, muita coisa horrível vai acontecer nessa história, e talvez seja um dos motivos que o Itagaki não queira fazer, porque talvez o Itagaki pense assim, se eu vou criar a história de Yujiro, se for para avacalhar, se for para tocar o terror. Se não for para tocar o terror, é melhor não fazer. Então eu acho que o pensamento de Itagaki seja esse. Então por isso que não tem história de Yujiro. Até porque Yujiro, ele não tem plano de fundo, ao contrário de outros personagens. O Baki tem plano de fundo, obviamente, ele é o protagonista. O Hanayama tem plano de fundo, tem família, tem história dele, tem toda a organização por trás dele. O próprio Hetsu também tem plano de fundo, e até mesmo começou o mangá dele agora, que está aumentando ainda mais seu plano de fundo. Também tem o Katsumi, que tem plano de fundo e foi enormemente aumentado por causa do Yuenshi, que agora vai sair, tá saindo a versão para mangá, então tá crescendo mais ainda esse plano de fundo. Então no fim das contas, cara, eu só acho que deveria ter, mas tenho medo do que aconteceria, porque eu acho que poderia até mesmo trazer problemas para a própria obra de Baki. Que Baki, quem vê, quem odeia os temas relacionados a Yujiro fazendo coisas erradas, sabe que o Yujiro é o vilão, sabe que ele tá fazendo aquilo por ser vilão, e sabe que tem os outros que querem derrotar ele para se tornar os mais fortes, ou até mesmo para se vingar dele. Um caso é o próprio Jack. Então existe algo que faz com que fique menos polêmico e as pessoas não queiram cancelar a obra, apesar que eu acho que vai ser cancelada por conta de Bakuman na segunda temporada, né? Porque a gente vai ter uma cena aí que, por mais que para o Pico o personagem assim não seja nada errado, porque ele acha que ele tinha todo o consentimento por conta da forma como ele vivia, ainda assim a gente sabe muito bem que ele faz algo errado no nosso tempo atual. Nós vemos como isso, as mulheres veem como isso, os homens veem como isso, eu vejo como isso. Então isso eu acho que já vai dar polêmica. Então eu fico perplexo pela ideia de que não teremos jamais um mangá de Yujiro como deveria ser. Mas se um dia for acontecer, tiver um Gaiden desse, porque sim, tá tendo bastante Gaiden, bastante coisa de universo de Baki, né? Baki vai crescendo sempre. Ainda assim eu acho que a gente não veria algo tão pesado como deveria ser. Agora eu pergunto a vocês, o que vocês acham sobre tudo isso, sobre esse papo que eu tive com vocês, e o que vocês acham sobre essas opiniões? Vocês acham que realmente iria acontecer isso? Vocês acham realmente que iria ter essas coisas pesadas? Vocês acham que até mesmo no futuro pode acontecer realmente um mangá de Yujiro? Quero ter suas opiniões aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!